Superintendência Municipal de Transportes Urbanos promete regulamentar com restrições serviço de mototaxistas na capital, mas proposta não agrada a categoria. Demissões no Polo Industrial de Manaus dobram em relação ao primeiro semestre do ano passado. Maioria dos cortes acontece nas empresas de componentes. Trabalhadores da Amazonas Energia fazem paralisação na capital por melhoria de condições de trabalho. Feirantes retornam para Manaus moderna, mas movimento de clientes ainda não agrada. Desembargador Ari Moutinho assume a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde para você. As primeiras mudanças para minimizar os problemas no transporte urbano de Manaus devem ser colocadas em prática ainda este ano. Essa é a promessa do novo superintendente municipal de transportes urbanos da capital. Uma das metas é a reforma e até mesmo extinção de alguns terminais na cidade. Outra medida polêmica envolve a regulamentação dos mototaxistas, que antes mesmo de sair do papel, a proposta já revolta a categoria. O trânsito está bagunçado, como diz o amazonense. O transporte público nem se fala, fora os ônibus. 12 mil mototaxistas, segundo o sindicato da categoria, atuam em Manaus. Desses, a prefeitura vai autorizar a circulação de apenas 4 mil e apenas nas zonas norte e leste de Manaus. A decisão é contestada pelos trabalhadores. Tem muita gente hoje que sai do seu local de trabalho, ainda chega atrasado, mas aí o mototáxi está tampando essa brecha, quer levando o cidadão para o trabalho, quer levando o doente nos hospitais. A SMTU entende que o transporte individual de passageiros sobre duas rodas, em grandes distâncias, ele é extremamente inseguro e desconfortável. No transporte urbano, uma vistoria nos terminais de integração da cidade, feita pela SMTU, apontou uma série de irregularidades e problemas. O superintendente informou que o T1 na Constantino Neri deve ser desativado ainda este ano. No local, o principal problema está nos banheiros, que agora só funcionam durante o dia. O mictório e as portas foram retiradas pela prefeitura porque vários usuários foram flagrados praticando sexo nas cabines. As pias não funcionam e outras nem existem mais, devido à ação de vândalos. A segurança foi reforçada e apenas 2 pessoas por vez entram no local. Os 415 vendedores ambulantes que atuam no T1 também devem ser remanejados. Que tire, mas que dê uma posição onde nós deveríamos trabalhar. Ou então um auxílio até reformar e nos colocar de volta para cá. 43 mil pessoas passam por aqui todos os dias. Com a desativação do terminal, muita gente vai precisar voltar a utilizar os pontos menores de ônibus. Melhoria, tudo é bom, né? Tudo que vem de melhor é bom. Eu acharia melhor mesmo, porque você está vendo a situação dos terminais como é que estão, né? O Terminal 3 aqui na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, também deve passar por uma reforma. De acordo com a vistoria da SMTU, o terminal funciona de forma precária. O principal problema é a questão da falta de segurança. O T3 é o único dos 5 terminais que possui câmeras de segurança. Aqui o número de furtos e roubos ainda é grande. Outra reclamação da população é a demora do coletivo. Mais ônibus, eu acho, né? Falta ônibus ainda? Com certeza. A gente pega meia hora, 40 minutos. Eu cheguei aqui a dar 11 horas, já é 11h30. Nada do ônibus? Nada do ônibus. Na tentativa de minimizar o problema, a SMTU promete entregar mais 50 ônibus novos nos próximos dias. Dentro de 15 dias, a SMTU, juntamente com as empresas de ônibus, irão promover a entrega de cerca de 50 ônibus novos para a população, decorrentes da última licitação, de um total de 86 pendentes. A prefeitura também deve realizar a licitação do transporte executivo para apenas 80 ônibus médios até o fim deste ano. Outra mudança está no prédio da rodoviária, que está ultrapassado. O local ficou pequeno para a grande quantidade de ônibus com rotas interestaduais e internacionais. Há mais de 30 anos o prédio não passou por nenhuma grande reforma. Em 30 dias, até a sede da SMTU deve deixar de funcionar no local, sendo transferida para o bairro Vieira Alves.
O próximo passo é entregar o prédio antigo ao governo do estado para que ele possa ser adequado à Copa do Mundo. O município já perdeu o interesse em continuar administrando o terminal rodoviário. Então a nossa ideia é ir para um prédio mais moderno, no Vieira Alves, a descentralizar a parte de vistoria e fiscalização e parqueamento, que irá funcionar num prédio amplo na Torquato Tapajós. E com isso, dentro de 60 dias, creio que nós faremos a entrega oficial do terminal rodoviário ao governo do estado. O primeiro semestre do ano fecha com balanço negativo na geração de empregos na capital. Desde o início do ano, mais de 12 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus foram demitidos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Situação que já preocupa as autoridades. Para quem perdeu o emprego, programas de requalificação oferecidos pelo governo podem ser uma boa alternativa de recolocação no mercado. Os números são elevados e, para especialistas, preocupantes. Nos 6 primeiros meses desse ano, o Polo Industrial de Manaus registrou quase o dobro de demissões comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, de janeiro a junho de 2011, 6.630 pessoas foram demitidas. Esse ano já são quase 13 mil cortes. Passaram por aqui, foram homologadas aqui no sindicato 12.787 pessoas, sendo 8.135 homens e 4.652 mulheres. Segundo dados do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o setor com maior número de demissões foi o de eletroeletrônicos. Mais de 8 mil pessoas foram demitidas nos 6 primeiros meses desse ano. De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o problema já era previsto. Isso por conta da concorrência dos importados e no setor de 2 rodas, pela falta de crédito na hora do financiamento. De cada 10 propostas de financiamento, apenas uma tem sido aprovada. E isso também reduz a compra, a venda dos produtos, a aquisição pelo consumidor, reflete também na linha de produção. A gente já começa a ficar preocupado com essa situação aí da Receita Federal, liberação, com essa crise que anda acontecendo, a gente já começa a se preocupar, que isso não é normal. Nessa época, a gente tinha 2 mil colocados, não demitidos. Mas ainda, segundo a Secretaria de Estado do Trabalho, medidas já estão sendo tomadas para frear o desemprego. Na Bolsa Qualificação, por exemplo, a empresa suspende o contrato, o funcionário antecipa o seguro-desemprego, faz um curso patrocinado pela indústria e depois desse período volta ao trabalho. A medida teria evitado pelo menos 2 mil demissões. É um custo muito operacional para a empresa, muito viável. E ganha o empregador e ganha o trabalhador, né? Porque ele não vai ser demitido. Ele fica se qualificando, fica se capacitando e volta. O presidente do CIEAN também reforça que, apesar das demissões, ainda há vaga disponível e muitas indústrias do polo industrial estão precisando de funcionários qualificados. Existem muitas vagas na indústria, vagas de nível de engenharia e de nível técnico, que não conseguem ser preenchidas por falta de pessoas qualificadas. Então, é uma oportunidade também para essas pessoas que perderam o emprego agora, de buscar uma qualificação diferenciada. Funcionários da Eletrobras Amazonas Energia fizeram hoje uma paralisação de advertência. A manifestação faz parte de um protesto nacional que envolve trabalhadores da Eletrobras de estados como Pará e Roraima. No total, 100 trabalhadores cruzaram os braços na manhã desta quarta-feira. De acordo com eles, a paralisação é um alerta aos diretores da empresa Amazonas Energia, que não entraram em acordo com a categoria sobre a revisão salarial deste ano. Por conta justamente da ineficiência da empresa e não sentar com os trabalhadores e trazer de fato um acordo justo que venha contemplar os trabalhadores. No primeiro momento, a paralisação deve durar 72 horas e interromper apenas parte das atividades. Mas os trabalhadores não descartam uma greve geral e por tempo indeterminado. O nosso objetivo geral não é a população sofrer, correto, com a falta de energia. Tá? Nós estamos fazendo de tudo, né? Os trabalhadores em si estão fazendo de tudo para que isso não ocorra. Entretanto, vai depender do governo, vai depender da empresa, da direção da empresa.
Além do reajuste salarial de 9,6%, os funcionários da Amazonas Energia também pedem aumento no valor da cesta básica e adequações nos planos de saúde, que, de acordo com eles, não estariam atendendo às necessidades dos trabalhadores. A categoria garante que a manutenção do fornecimento de energia não será interrompido, pelo menos neste primeiro momento de paralisação. O sistema realmente pode ser paralisado porque a categoria já há mais de um mês está tentando falar com a empresa, negociar com a empresa. Entretanto, a empresa, de forma intransigente, não está atendendo às nossas reivindicações. Bom, em nota, a Amazonas Energia informou que o fornecimento de energia não será comprometido. A empresa informou ainda que já está negociando com os funcionários as questões trabalhistas. O Band Cidade faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que com o fim da cheia, feirantes retornam para Manaus Moderna, mas o movimento ainda está abaixo do esperado. E o jeito é apelar para as promoções. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.